Imagine o seguinte: um avião comercial, cheio de passageiros, decola normalmente para um voo de rotina. No meio do trajeto, sem qualquer aviso ou explicação, ele simplesmente desaparece dos radares. Nenhum pedido de socorro, nenhuma pista, nada. Como se tivesse evaporado no ar. Agora, imagine que, 30 anos depois, essa mesma aeronave reaparece e pousa, como se nada tivesse acontecido. O mais estranho? Os passageiros e a tripulação estão exatamente como estavam no dia do desaparecimento, sem ter envelhecido um único dia. Parece um roteiro de ficção científica, não é? Mas e se eu te dissesse que essa história tem intrigado investigadores, teóricos e entusiastas do mistério há anos? Como um avião poderia desaparecer no tempo e voltar décadas depois? E por que ninguém parece ter uma explicação definitiva? Hoje, vamos mergulhar nesse enigma e explorar as teorias mais surpreendentes sobre esse voo fantasma. Era um dia comum no aeroporto. Os passageiros embarcavam no voo sem imaginar que estavam prestes a protagonizar um dos maiores mistérios da aviação. O avião, um modelo comercial de grande porte, decolou seguindo sua rota habitual, sem qualquer anomalia. O tempo estava estável, e as comunicações com a torre de controle fluíam normalmente. Então, de repente, algo aconteceu. O contato foi perdido abruptamente. Os radares que acompanhavam a aeronave registraram seu desaparecimento em uma fração de segundo. Não houve pedidos de socorro, nenhuma indicação de pane, nada que sugerisse um problema técnico ou uma falha mecânica. Era como se o avião tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. A área onde o avião deveria estar foi minuciosamente vasculhada, mas nenhuma pista foi encontrada. Nenhum destroço, nenhum sinal de emergência. Era como se o avião nunca tivesse existido. O mistério estava apenas começando. Após o desaparecimento repentino, as autoridades entraram em ação. Buscas intensivas foram realizadas, cobrindo uma vasta área ao longo da rota do voo. Helicópteros, navios e equipes terrestres vasculharam cada possível local de queda. No entanto, não havia qualquer vestígio da aeronave, nenhuma peça flutuando no oceano, nenhum sinal dos passageiros ou tripulantes. A mídia rapidamente se apoderou da história, transformando-o em um enigma global. Especialistas em aviação cogitaram várias hipóteses: uma falha catastrófica que pulverizou o avião no ar, um possível sequestro, ou até um desvio não identificado da rota original. Mas todas essas teorias esbarravam em um detalhe crucial: a total ausência de evidências físicas. Conforme os dias se transformavam em semanas e depois meses, a esperança de encontrar respostas foi desaparecendo. O voo foi oficialmente dado como desaparecido, e as famílias dos passageiros ficaram sem qualquer explicação concreta. O caso começou a ser comparado a outros desaparecimentos misteriosos da aviação, como o famoso voo MH370 da Malaysia Airlines. Mas este incidente tinha algo ainda mais estranho: na forma abrupta como o avião sumiu,
sem qualquer indício de problema anterior. E, à medida que o tempo passava, as perguntas sem resposta só aumentavam. Décadas se passaram desde o desaparecimento do voo. O caso já havia sido arquivado, tornando-se apenas mais um mistério da aviação sem solução. Porém, então, algo impossível aconteceu. Em um dia comum, os radares de um aeroporto começaram a captar um sinal estranho. Uma aeronave desconhecida se aproximava do espaço aéreo, sem qualquer comunicação prévia. A torre de controle tentou contato, mas não houve resposta imediata. A tensão crescia entre os operadores. Quem estaria pilotando aquele avião? Seria uma ameaça? Quando a aeronave finalmente ficou visível, os funcionários do aeroporto ficaram em choque. Era um modelo antigo, claramente ultrapassado, que já não era visto nos céus há anos. Mas a verdadeira surpresa veio quando puderam identificar as marcas no avião. Era o mesmo voo desaparecido há 30 anos. O pouso ocorreu de maneira incrivelmente normal, como se nada tivesse acontecido. Assim que a equipe de solo se aproximou, encontrou passageiros e tripulantes a bordo vivos, porém confusos. Para eles, nenhum tempo havia passado. A notícia rapidamente se espalhou e o mundo entrou em um estado de total incredulidade. Como um avião poderia simplesmente sumir por 3 décadas e reaparecer sem nenhum sinal de envelhecimento ou alteração? E o mais assustador, ninguém dentro da aeronave parecia saber que havia algo errado. A cena no aeroporto rapidamente se transformou em um caos controlado. Autoridades, investigadores e cientistas correram para analisar o avião e entender o que havia acontecido. Inicialmente, a tripulação e os passageiros foram retirados da aeronave para exames médicos e interrogatórios. O mais intrigante? Todos pareciam estar em perfeito estado de saúde. Nenhum deles aparentava ter envelhecido um único dia desde o desaparecimento. Eles tinham os mesmos documentos, as mesmas roupas e até os relógios ainda marcavam a data do dia do sumiço. Para eles, o voo havia sido completamente normal. Os investigadores foram além. Analisaram a fuselagem do avião, o combustível e até mesmo a caixa preta da aeronave. Nada indicava qualquer anomalia. Nenhum sinal de turbulência, falha técnica ou desvio da rota. Simplesmente, o tempo não parecia ter passado para aquele voo. Quando foram informados de que haviam sumido por 30 anos, os passageiros ficaram incrédulos. Para eles, aquilo era impossível. Tinham partido há poucas horas. Mas o mundo ao seu redor provava o contrário. Enquanto os cientistas tentavam encontrar respostas, uma pergunta pairava no ar: e se esse avião realmente viajou no tempo? Como isso aconteceu? Com a história do voo se espalhando, cientistas, teóricos e entusiastas começaram a debater possíveis explicações. Afinal, como um avião inteiro poderia desaparecer e reaparecer 3 décadas depois, sem que o tempo tivesse afetado seus ocupantes? Uma das hipóteses mais intrigantes envolvia a possibilidade de uma dobra temporal,
um fenômeno teórico sugerido pela física quântica. Segundo essa ideia, o avião pode ter atravessado uma anomalia no espaço-tempo, algo semelhante ao que é descrito na teoria dos buracos de minhoca. Seria como se a aeronave tivesse entrado em um portal invisível e emergido no futuro sem perceber a passagem do tempo. Outra teoria sugeria uma interferência eletromagnética. Alguns apontavam para o Triângulo das Bermudas, famoso por supostamente engolir embarcações e aviões sem explicação. Embora esse voo específico não tenha passado pelo local, será que fenômenos similares poderiam ocorrer em outras partes do planeta? Os mais céticos acreditavam em um erro massivo de documentação, sugerindo que o avião nunca desapareceu de verdade e que toda a confusão poderia ser resultado de falhas de registro ou manipulação de informações. Mas isso não explicaria a reação dos passageiros, a data dos documentos ou as provas físicas que apontavam para o sumiço por 3 décadas. No meio dessas especulações, uma pergunta continuava sem resposta: e se esse voo realmente atravessou o tempo, o que causou esse fenômeno? Mesmo após anos de investigações, o caso do voo que aterrissou 30 anos depois do desaparecimento permanece envolto em mistério. Nenhuma explicação oficial foi capaz de responder a todas as perguntas deixadas por esse evento inacreditável. Seja uma anomalia temporal, um erro colossal na documentação ou um fenômeno que a ciência ainda não consegue compreender, o fato é que essa história continua desafiando nossa percepção do tempo e da realidade. O que realmente aconteceu com esse avião? Teria ele viajado por uma fenda no espaço-tempo? Ou existe uma verdade ainda mais obscura por trás desse enigma? De qualquer forma, o voo continua a ser um dos maiores mistérios da aviação, e talvez nunca saibamos a resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: o mundo está cheio de eventos inexplicáveis que desafiam tudo o que acreditamos saber. Agora me diga, o que você acha que aconteceu com esse voo? Deixe sua opinião nos comentários.